tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre o último episódio da construção completa da sua cidade. Hoje falaremos sobre cultura. Como coloquei no nome do episódio, nós iremos falar sobre a introdução da cultura, porque se formos falar sobre todas as estruturas, todas as partes, por ser uma parte mais complexa e mais derivada da sua cidade, iremos poder ficar falando horas sobre isso. Então iremos falar sobre apenas a introdução e por isso, bora lá! A cultura é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, a definição genérica formulada por Edward B. Taylor, segundo o qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Embora a definição de Taylor tenha sido problematizada e reformulada constantemente, tornando a palavra cultura um conceito extremamente complexo e impossível de ser fixado em um modo único. Na Roma Antiga, seu antepassado etimológico tinha um sentido de agricultura, do latim culturae, que significa ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos, o qual originou-se de outro termo latino, colere, que quer dizer cultivar as plantas, o significado que a palavra mantém ainda hoje em determinados contextos. Então quero trazer 3 linhas de conceituação do termo cultura. Do ponto de vista das ciências sociais, sobretudo conforme a formulação de Taylor, a cultura é um conjunto de ideias, comportamentos e símbolos e práticas sociais artificiais. Isto é, não é natural nem biológico, aprendido de geração em geração por meio de uma vida em sociedade. Essa definição geral pode sofrer mudanças de acordo com a perspectiva teórica do sociólogo em questão. Por exemplo, de acordo com Ralph Linton, a cultura significa a herança social e total da humanidade. Como termo específico, a cultura significa determinada variante da herança social. Assim, a cultura como um todo compõe-se na verdade de um grande número de várias outras culturas menores, cada uma das quais é caracterizada de um certo grupo de indivíduos. Enquanto uns definem de forma mais genérica, outros já tratam como algo mais específico. Os autores debatem se o termo se refere mais corretamente às ideias, comportamentos ou simbolização do comportamento, incluindo a cultura material. Vale lembrar que para alguns filósofos, a cultura nada mais é do que a representação social a partir de um conhecimento ou comportamento biológico que é passado de geração em geração dentro da genética da espécie. Já na filosofia, a cultura é um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou um comportamento natural. No cotidiano das sociedades civilizadas e no vulgo costuma ser associado à aquisição de conhecimento e práticas da vida reconhecidas como melhores, superiores, ou seja, erudição. Esse sentido normalmente se associa ao que é também descrito como alta cultura, e é empregado apenas no singular. Não existe culturas, apenas uma cultura ideal a qual os seres humanos devem se enquadrar. Dentro do contexto da filosofia, a cultura é um conjunto de respostas para melhor satisfazer as necessidades e os desejos humanos. Cultura é informação, isso é, um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que se aprende e transmite aos conterrâneos à próxima geração. A cultura é um resultado dos modos como os diversos grupos humanos foram resolvendo seus problemas ao longo da história. Cultura é criação. O homem não só recebe a cultura dos seus antepassados, também como cria elementos que a renovam. A cultura é um fator da humanização. O homem só se torna homem porque vive no seio de um grupo cultural. A cultura é um sistema de símbolos compartilhados que se interpreta a realidade e que se confere sentido à vida aos seres humanos. Na antropologia, a cultura se estende como a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Segundo a definição pioneira de Edward Taylor sobre a etnologia, ciência que estuda a cultura, seria então um complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelos seres humanos como membro de uma sociedade. Portanto, corresponde nesse último sentido às formas de organização de um povo, seus costumes, tradições transmitidas de geração para geração, e a partir de uma vivência e tradição comum, se apresentam como a identidade desse povo. Caso você queira saber mais sobre a cultura numa visão antropológica, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição sobre um livro que eu indico para vocês, que é um conceito da antropologia, a antropologia social, de Roque de Barros. O uso de abstração é uma característica do que é a cultura. Os elementos culturais só existem na mente das pessoas e seus símbolos tais como padrões artísticos e mitos. Entretanto, fala-se também de cultura material, como por exemplo produtos concretos como obras de artes, escritos e ferramentas. Essa forma de cultura material é preservada no tempo com mais facilidade em vez de uma cultura simbólica que é extremamente frágil. A principal característica da cultura é o chamado mecanismo adaptativo. A capacidade de responder ao meio de acordo com as mudanças de hábitos, muito mais rápido do que uma possível evolução biológica. O homem não precisou, por exemplo, desenvolver longa pelagem, grossas camadas de gordura sobre a pele para viver em ambientes mais frios.
Ele simplesmente adaptou-se e fez roupas, do fogo e das habitações. A evolução cultural é mais rápida que a biológica. No entanto, ao rejeitar a evolução biológica, o homem tornou-se dependente da cultura, pois esta age como uma substituição de elementos que constituem o ser humano. E a falta desses elementos causaria o mesmo efeito de uma amputação ou um defeito físico, talvez até ainda pior. A cultura é dinâmica, desenvolvida historicamente. Traços se perdem, outros se adicionam em velocidades distintas nas diferentes sociedades. Dois mecanismos básicos permitem a mudança cultural: a invenção ou introdução de novos conceitos e a difusão de conceitos a partir de outras culturas. Há também a descoberta, que é um tipo de mudança cultural originado pela revelação de algo desconhecido pela própria sociedade e que a decide adotar. A mudança acarreta normalmente uma resistência, visto que os aspectos da vida cultural estão ligados entre si. A alteração mínima não somente numa delas pode ocasionar efeitos em todos os outros. Modificações na maneira de produzir podem, por exemplo, interferir na escolha de membros para um governo ou na aplicação de leis. A resistência à mudança representa uma vantagem, no sentido de que somente modificações realmente proveitosas serão adotadas, evitando o esforço da sociedade em adotar e depois rejeitar um novo conceito. O ambiente exerce um papel fundamental sobre as mudanças culturais, embora não único. O homem muda sua maneira de encarar o mundo tanto por contingências ambientais quanto por transformações da consciência social. Vamos agora aplicar esses conceitos e colocar a mão na massa, por isso vou deixar alguns tópicos para você trabalhar na construção da cultura da sua cidade. Número 1. Costumes. Não vamos aprofundar muito sobre os costumes, mas os costumes são as regras sociais resultantes de uma prática reiterada de forma generalizada e prolongada. Resultam numa certa convicção de obrigatoriedade, de acordo com a sociedade ou cultura específica. De uma forma mais prática, seria definir o dia a dia da sociedade. O que é normal acontecer? O que acontece pela manhã, tarde, noite e o que é estranho? Número 2. Preconceitos e ódios. Os preconceitos e ódios são os principais pilares que mostram como as pessoas vão reagir perante as diferentes ocasiões. Se algum período histórico um mago necromante invadiu a cidade e agora todos odeiam magia. E se em outro momento foram escravizados e agora possuem aversão aos seus antigos conquistadores. Número 3. Crenças. Gato preto dá azar, batendo na madeira afasta mal agouro. A cultura, como já foi dito, molda a vida. Nesse ponto você colocará algumas pequenas manias sociais e crenças populares. Número 4. Divindades e festivais. A religião, seja politeísta, monoteísta, um panteão antropomórfico ou zoomórfico, será colocada aqui apenas para identificação e classificação. A estrutura de um panteão autoral será abordada em outro momento. Então, nesse episódio falaremos, por exemplo, quais tipos de festivais possuem. Seriam populares, restritos, acontecem no solstício, no equinócio, ou quando acontece uma catástrofe natural, ou até mesmo uma mudança de estações? Número 5. Leis e regras. Já as leis e as regras, apesar de serem fatores importantes para a construção de uma cidade, é o pilar que normalmente os world builders têm mais dificuldade e muitas vezes deixam de segundo plano. Essa parte da construção da sociedade é responsável pela forma como os habitantes devem se comportar, tanto em ambientes comuns quanto em ambientes particulares, pois esses fatores serão aqueles que vão reger as suas obrigações, direitos e deveres. Número 6. Gírias e dialetos. Esse ponto não é extremamente obrigatório. Mas imagina a outra perspectiva caso dois habitantes estejam falando em algumas palavras se diferenciando do habitual, ou até mesmo formas diferentes de falar, seja dialetos, regionalidade ou até mesmo gírias. Então, se você gostou das dicas que eu deixei até agora, eu gostaria de indicar um livro para você, chamado The Culture Map, de Eren Meyer. Esse livro trata formas de se pensar, agir e outras estruturas que as culturas trazem, e o link vai estar aqui na descrição que vai levar vocês direto para a Amazon para ter esse livro maravilhoso. Depois de toda essa coletânea de episódios, você pode até ficar um pouco desanimado falando que construir uma cidade é muito difícil, muito complexa, mas uma coisa que eu quero trazer para vocês seria o seguinte: se você for seguir todas as ideias, pode ser realmente um pouco complexo para a sua primeira cidade. Mas se você seguir passo a passo o que nós trouxemos em cada episódio, vai ser um caminho muito mais livre e muito mais direto. Mas se você ainda está um pouco preocupado com todas essas dicas que eu trouxe para vocês, pense principalmente na principal influência do world building. Realmente use para fazer a imersão, a caracterização e a ambientalização das suas histórias. E com isso, com certeza, você vai seguir um bom caminho. Usem a bolsa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!